Para este tutorial, nós vamos utilizar 3 cores de fio diferentes. Estes materiais, agulha, tesoura e agulha de tapeçaria. E qualquer dúvida pode deixar na área de comentários. Vou começar fazendo o anel mágico com esta cor de fio, amarela. Na sequência, nós vamos fazer 2 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, nós vamos fazer 13 pontos altos, sem contar com as correntes iniciais. Após finalizar todos os pontos, nós vamos cortar o fio, deixando uma pequena sobra para fazer o acabamento. E com a agulha de tapeçaria, nós vamos fazer o acabamento desta volta. Agora, com uma nova cor de fio, eu vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos, laço meu fio, faço uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo ponto, já escondendo a sobra de fio. Puxo essa sobra de fio. No próximo ponto, vou fazer 2 pontos baixos, um aumento. Vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base, por toda a volta, e vamos ficar com um total de 25 pontos, contando com o primeiro ponto baixo. Após finalizar todos os pontos, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, vou fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto, sem fazer corrente. Após o ponto alto, laço por 2 vezes, volto no mesmo ponto, laço lá atrás e faço ponto alto duplo, laçando e tirando de 2 em 2 alças por 3 vezes. Laço por 2 vezes, no próximo ponto, faço um ponto alto duplo.
Laço por 2 vezes, no ponto seguinte, faço ponto alto duplo, sempre laçando e tirando de 2 em 2 alças. Laço por 2 vezes, no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Então, fizemos 3 pontos altos duplos, sendo um ponto para cada ponto da base. Na sequência, laço por 2 vezes, no ponto seguinte, faço um ponto alto duplo e um ponto alto no mesmo ponto. Para finalizar, introduzo no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. Nós vamos repetir essa sequência por 5 vezes. Venho no próximo ponto, inicio fazendo um ponto alto. No mesmo ponto, faço um ponto alto duplo. Agora, vou fazer uma sequência com 3 pontos altos duplos. Para prosseguir, no ponto seguinte, faço um ponto alto duplo. Um ponto alto no mesmo espaço. E finalizamos com um ponto baixíssimo no mesmo ponto da base. Repita esta sequência por toda a volta por 5 vezes. Ficará desta forma. Vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeçaria. Na sequência, com uma nova cor de fio, introduzo a agulha bem no ponto baixíssimo, laço meu fio e faço 4 correntes. Agora eu vou laçar, venho aqui em cima do ponto alto, introduzo a agulha, busco o fio, fico com 3 alças, laço, passo por dentro de uma apenas, laço, tiro 2 alças, laço, tiro as 2 últimas alças, fazendo ponto alto alongado. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto e já escondo a sobra de fio. Após fazer o ponto alto, no próximo ponto, faço um ponto médio.
No ponto seguinte, faço um ponto baixo. E agora vamos repetir. Então, no próximo ponto, faço um ponto médio. No ponto seguinte, um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto, busco o fio lá atrás, laço, tiro uma alça, laço, tiro duas, laço, tiro duas, fazendo ponto alto alongado. Laço por duas vezes, venho em cima do ponto baixíssimo e faço um ponto alto duplo. Agora nós vamos repetir novamente a sequência após a correntinha aqui na outra pétala. Então, vou iniciar aqui em cima do ponto alto com um ponto alto alongado. No próximo ponto, faço um ponto alto. Neste ponto seguinte, um ponto médio, um ponto baixo. No próximo ponto, sigo fazendo um ponto médio no ponto seguinte, um ponto alto no próximo ponto e um ponto alto alongado no seguinte ponto. Agora, vamos repetir tudo novamente, fazendo ponto alto duplo e repetindo toda a sequência por toda a volta. Para fechar a volta, faço um ponto baixíssimo na quarta corrente. Sigo fazendo uma corrente. Agora, vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vamos seguir fazendo 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Então, faço o segundo ponto baixo no próximo ponto. E o terceiro ponto baixo no ponto seguinte. Laço meu fio e no próximo ponto faço um ponto médio. Faço um ponto médio no próximo ponto. E dentro do próximo ponto, faço um ponto alto. Um ponto alto alongado, no mesmo ponto da base. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto duplo. Faço uma corrente.
E novamente dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto duplo, laçando por 2 vezes. No próximo ponto, faço um ponto alto alongado e um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto e no ponto seguinte, um ponto médio. Agora nós vamos repetir toda a sequência, iniciando com os 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. Repita esta sequência por toda a volta. No final, faço um acabamento com agulha de tapeçaria. Faço 2 peças iguais, vou colocar verso com verso, deixando a parte do acabamento para baixo. E na sequência, nós vamos unir as 2 partes. Para unir,
Eu vou pegar aqui o fio branco que eu fiz a última volta, faço nó corrediço, introduzo aqui dentro deste espaço da ponta do quadrado, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, até chegar lá na primeira quina. Aqui dentro deste espaço, vamos fazer 3 pontos baixos em cada uma das quinas, tá? Agora eu vou introduzir a agulha pegando apenas uma das partes e vou seguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Após fazer os 6 pontos baixos, nós vamos fazer um total de 25 correntes, e essa quantidade é totalmente opcional. Após fazer as 25 correntes, eu vou pular um ponto da base e vou continuar fazendo ponto baixo, um ponto para cada ponto. Continuo a trabalhar com ponto baixo, então faço a curva, viro a peça e trabalho na outra parte aqui de trás, então vou fazer 6 pontos, um ponto para cada ponto. Faço 6 correntes, pulo um ponto da base e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto. E este é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Essa bolsinha que pode servir como porta-lembrancinhas, super rápida e bem prática. Eu achei que ficou com um visual bem bonito. Você pode utilizar diversas cores de fio e aproveitar as suas sobras de fio. E esta bolsinha você também pode utilizá-la como um porta-moedas. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal, pois isso é muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir até aqui e eu tô te esperando num próximo vídeo. Até mais!